Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui para o nosso estudo, esse estudo tão lindo que Leon Denis nos oferece a cada semana, um pouquinho mais, nos levando dessa maneira poética a entender aquilo que nós já conhecemos, mas ele traz uma forma mais aprofundada, né, para nós entendermos assim a lei dos destinos, como estamos estudando nesse capítulo 19, que hoje nós vamos dar continuidade. Mas antes, né, de entrarmos na nossa leitura, queremos saudar os companheiros que estão aqui conosco. Nós temos a MB Marjana e temos a Poliana Milani e a Glorita, que está aqui conosco nos bastidores, né? E que todos nós sejamos bem-vindos e possamos aproveitar o que Leon Denis vai nos trazer hoje, vai comentar hoje, né, para nós nesse capítulo. Então, vamos ler a mensagem que nós escolhemos aqui, que é bem pertinente ao que ele está nos trazendo, e nós buscamos o livro Vida Feliz, que são mensagens curtas, né, para nós aproveitarmos o nosso tempo. Então, a mensagem de número 14, Joana de Ângeles começa dizendo para nós: aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários movimentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequeninas sementes. O cosmo é resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Então, esse é o recadinho da nossa querida benfeitora, que vem amorosamente trazer esses lembretes, né, Joana? Eu costumo dizer que Joana nos ajuda a vivenciar a nossa encarnação, né? Porque ela está sempre nos lembrando de algo que devemos fazer, de algo que devemos corrigir, de algo que precisamos estar atentos, né, para a nossa caminhada. Então é isso. Boa noite, Lina Calil, seja bem-vinda. Então, vamos então à nossa prece, né, para nós prepararmos os nossos corações para darmos início assim ao nosso estudo da noite. Então, vamos pedir a Jesus, esse querido amigo de todas as horas, aos falangeiros de Caibar-Chútel, aos espíritos amorosos que sustentam o trabalho de divulgação da doutrina espírita na internet. Aqui estamos, Senhor, para compartilhar as nossas reflexões em torno desse estudo que está programado para hoje. Orienta-nos e que possamos, Senhor, estar claros nossos pensamentos, fazendo com que os nossos companheiros entendam o que nós estamos trazendo e compartilhem conosco também os seus pensamentos. Que possamos aproveitar a noite de hoje, abençoa as nossas tarefas, fica conosco, Senhor, e que as nossas palavras possam ser de bom ânimo, de esperança a todos aqueles que estiverem aqui conosco, seja agora ou futuramente.
Obrigada, Senhor, pela oportunidade do trabalho. E abençoa a todos os companheiros que aqui estão e os seus lares também. Fica conosco, Senhor, e que assim possa ser. Graças a Deus. Muito bem. Então, hoje, queridos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 19, pedindo a Glorita para colocar na tela o slide, né? Que a gente vai dar continuidade aí. Hoje a gente vai começar do slide 20, né? Que já foi estudado os anteriores, e vamos então estar falando, né, das nossas ações. Leon Denis está nos trazendo conteúdo sobre a lei dos destinos. Nós costumamos dizer que a cada dia, né, nós estamos construindo o nosso amanhã, porque nós somos artífices do nosso futuro. Então, é isso que ele está mostrando aqui, nesse capítulo, de grande importância para a nossa reflexão. Então, ele vai hoje nos falar nesses slides que a gente, nesse trecho, né? Que todas as nossas escolhas, bem como as nossas atitudes perante a vida, né? A Joana acabou de nos falar aí para nós aproveitarmos as oportunidades, né, do bem proceder, e ele vai estar nos conduzindo a esse entendimento, nos fazendo entender que cada ação gera uma reação, ou seja, cada atitude que nós praticamos vai gerar uma consequência. Nós somos possuidores do livre-arbítrio, mas somos responsáveis por todas as ações que praticamos, já que nós já sabemos que tudo que nós fazemos gera certamente uma consequência boa ou uma consequência má, né? Então, nós somos livres para escolher, mas essa liberdade ela vai gerar sempre responsabilidade. Então, ao longo da caminhada do espírito, ele vai conquistando o seu livre-arbítrio. É uma conquista, né? É uma conquista que, à medida que o espírito vai evoluindo, vai desenvolvendo a sua responsabilidade, né? Ele vai conquistando maior livre-arbítrio, ou seja, maior liberdade de escolha. E isso é adquirido em várias existências, em várias experiências. E então, quanto mais o espírito conquista, mais ele tem responsabilidade, né? Quanto mais nós sabemos, mais nós somos cobrados, né? Já nos dizia Jesus. Boa noite, Núbia, seja bem-vinda. E sendo assim, o uso do nosso livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, essa possibilidade de nós traçarmos o nosso caminho, ele é acompanhado de consequências que, obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos responder por elas, vamos assumir os resultados, né, dessas escolhas que nós fazemos. E, por esse motivo, nós acreditamos que nós não temos muito o que nos queixar da vida, não é verdade? Porque tudo que nós já vivemos, tudo que nos acontece, não, a gente já sabe que também não é por acaso, né? Tem uma razão de ser. E, na maioria das vezes, esses acontecimentos, tudo que acontece, né, na nossa vida, de bom, de mal, né? Às vezes aquelas aflições que nos deixam preocupados, se nós formos examinar com cuidado, nós vamos ver que elas estão de acordo com o nosso proceder, com o que nós estamos semeando, com o nosso estilo de vida, com o que nós costumamos, né, utilizar na nossa vida. Isso seja nessa existência ou em outras, consequências de outras que nós estamos vivenciando hoje, que a gente não vai saber, né? Como foi, onde foi, mas em algum momento nós erramos, nós fizemos escolhas erradas. Por quê? Porque tudo está registrado nas nossas matrizes perispirituais, né? Leon Denis já falou isso para a gente nos capítulos anteriores, onde ali está registrado todas as nossas ações. Então,
é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o que Leon Denis está nos trazendo. Então, ele diz, né? Os atos violentos, a crueldade, o homicídio e o suicídio produzem no culpado um abalo prolongado, que se repercute de renascimento em renascimento no corpo material e traduz-se em doenças nervosas, em tiques, convulsões e até deformidades, enfermidades ou casos de loucura, que é consoante a gravidade das causas e o poder das forças em ação. Toda transgressão da lei implica diminuição, mal-estar, privação da liberdade. Né? Então, a gente vê aí que o que ele está querendo nos pensar conosco, né? Nos levar a refletir. Que nesses estados graves, nesses atos graves, nessas atitudes mais graves, né? Elas repercutem no espírito que se sente culpado. A gente sabe que a culpa aí é um ingrediente muito propício para esse sofrimento que causa, né, no nosso psiquismo, e certamente isso vai prolongar as dores, que podem repercutir em várias reencarnações, trazendo consequências no corpo físico, porque é no corpo físico que nós vamos apresentar aquelas deficiências, né, que está nos nossos organismos, né, digamos assim, que são consequências geradas por aquele, né, por quando nós infringimos a lei divina. Então, infringimos a lei, vem uma consequência, e essa consequência, de acordo com o nível de gravidade, né, ela vai repercutir, sim, no corpo físico. Mas isso, vocês acham que é uma punição? Não é uma punição, né? Porque Deus não pune. É um processo educativo, é uma metodologia divina, né, que às vezes é mesmo doloroso para o espírito que sofre, por exemplo, determinadas doenças, conflitos, que todos nós trazemos os nossos conflitos, né? Mas as doenças mais graves, aquelas deformidades que vão e podem chegar até desenvolver casos de loucuras, conflitos tão graves, situações tão graves que vão agravando a cada período, né, e podem chegar até os estados de loucura. Né? Tudo isso são consequências de quê? Dos nossos atos passados. São injunções, que a gente costuma dizer, né? Reencarnatórias, ou seja, cada um de nós, no seu planejamento reencarnatório, seja consciente ou não, quando os espíritos programam para nós, quando nós não temos condições de participar, essas injunções estão ali presentes, ou seja, as necessidades que nós vamos ter naquela encarnação, dessa ou daquela dificuldade, dessa ou daquela enfermidade, dessa ou daquela situação, porque o espírito está em dívida com a lei. Né? Então, é isso. Então, a gente vai ver lá no Evangelho, no capítulo 5, a Glória está até colocando aqui para nós, né? No capítulo da justiça das aflições, primeiro Kardec já vem dizendo para nós lá no item 5 que ele nos lembra que só na vida futura nós podemos encontrar compreensão dessa justiça. E mesmo assim, nós ainda temos dificuldade para compreender, por exemplo, a utilidade do sofrimento. Esse sofrimento aí que Leon Denis está dizendo para nós, né? Que os atos graves da vida vão repercutir no corpo. Então, fica difícil ainda para nós entendermos a utilidade da dor.
né? E a gente, às vezes, pensar que a dor pode ser uma alavanca, é uma alavanca, né, de progresso para o espírito. E o próprio Leon Denis ele nos fala isso nesse mesmo livro que a gente está estudando, O Problema do Ser, né? Onde ele vai dizer lá na frente, onde a gente vai chegar lá, quando estudarmos sobre a dor, ele diz que é necessário nós sofrermos para adquirir e conquistar. Veja só. Então é preciso a gente sofrer muitas vezes para valorizarmos, né? O que nós já tivemos, como nós tivemos, e conquistar aquilo que nós ainda não temos. Então, aqueles que não sofrem, que não compreendem, Leon Denis diz que estão ali na superfície do ser, né? Porque a dor, o sofrimento, ela nos conduz às profundezas da nossa alma, para nós aprendermos a sentir, para nós desenvolvermos essa sensibilidade do espírito, para despertar em nós as virtudes, as belezas de nossa alma, porque nossas almas são belas. Deus nos criou para a luz, Deus nos criou para sermos felizes. E a gente costuma dizer que são as sementes divinas, né? E são essas sementes que todos nós somos detentores, todos nós somos possuidores. Porque quando Deus nos criou, está lá na Gênese, ele nos dotou dessas sementes divinas, né? Então, todos nós, estejamos em qual nível estivermos na nossa evolução, nós temos essas belezas no nosso íntimo, no nosso psiquismo. Mas é preciso que nós deixemos essas sementes desabrochar. E muitas vezes nós precisamos da dor, nós precisamos do sofrimento para que aquilo possa aflorar em nós, né? A Glória colocou aqui ainda há pouco, né? Isso, que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. Olha só, de uma causa. E como Deus é justo, essa causa só pode ser justa. Então, Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém. A punição é meramente um desvio nosso da lei, né? E é isso que nós precisamos entender. Então, Leon Denis fala aqui para nós, né, que todas as transgressões, toda transgressão, ou seja, toda infração da lei, nos diminui a liberdade, nos traz um mal-estar, porque a gente sabe que errou, porque a lei ela está inscrita na nossa consciência. Então, mesmo que nós não saibamos disso, mesmo que nós não concordemos com isso, ela está lá, ela está presente lá na nossa consciência. E é por isso que a gente sabe quando nós erramos, né? E à medida que nós vamos aprendendo, essa consciência nos cobra esse desvio, se por acaso ocorrer. E nós nos sentimos muito mal quando erramos, aqui, principalmente quando nós já sabemos, né? É um sentimento muito desagradável. Então, isso nos priva da liberdade de ação. E é simples, basta a gente pensar na lei aqui dos homens, né? Quando um indivíduo comete um crime, né? Quando há o julgamento, que o juiz decreta uma prisão, né? Uma prisão, vai cercear a liberdade daquele indivíduo. Então, a liberdade dele diminui, né, devido ao erro que cometeu. Só que a lei dos homens nos conduz a prisões físicas, né? Prisões de pedra, construções, né? E a lei divina nos conduz às prisões morais. Então, isso é muito sério, né? Quando nós erramos e desconhecemos essa lei. E isso nos traz situações que precisam ser repensadas. Por isso que Leon Denis traz para nós esse aprofundamento aí, né, da lei de causa e efeito, que ela precisa ser entendida,
porque são essas leis que vão educar o ser imortal, esse ser que todos nós somos, né? Espíritos imortais, que precisamos reencarnar quantas vezes forem necessárias para desenvolver não só as nossas habilidades, mas essas sementes divinas que nós temos, às vezes, que refazer todo aquele caminho, né? Para estarmos limpando, digamos assim, aquela terra, até que ela fique boa, até que ela fique fértil, para poder germinar essas sementes, né? E aí ele vai agora nos falar no próximo slide, deixa eu ver se eu consigo colocar. Foi. Então ele vai falar as vidas impuras, a luxúria, ele cita algumas equívocos, né? Algumas situações, a embriaguez, a devassidão, conduzem-nos a corpos débeis, frágeis, né? Sem vigor, sem saúde, sem beleza. O ser humano, diz ele, que abusa das suas forças vitais, por si mesmo se condena a um futuro miserável, a enfermidades mais ou menos cruéis. Então, o próprio ser se condena a essas dores, a essas enfermidades, né, que vai ter que vivenciar. Então, isso é muito importante, né, porque às vezes peraí que eu passei. Às vezes a reparação ela vem diante de uma situação grave, né? Que nós mesmos buscamos. Então, muitos espíritos renascem com doenças crônicas, incuráveis, já trazem ali impressas nas suas matrizes perispirituais aquelas enfermidades causadas por vícios, por hábitos, por abusos, né? Que foram os causadores, desperdiçando os fluidos vitais, muitas vezes desencarnaram por esses motivos. Ele cita aí o sexo desvairado, né? Sem responsabilidade, sem controle, muitos parceiros. Ele cita o alcoolismo, a embriaguez, né? O fumante, o alcoólatra, por exemplo, abrindo um parêntese, tem o alcoólatra e o alcoolista, né? Então, ele muitas vezes já nasce, o alcoólatra, por exemplo, quando a gente vai ler lá o manual do AA, né, é explicado tudo isso. O alcoólatra é uma doença que ele já nasce com essa predisposição. O alcoolista, né, que é aquele que usa as bebidas alcoólicas socialmente, pode desenvolver essa doença. Mas o alcoólatra mesmo, ele já nasce predisposto a esse vício, porque ele já traz essa doença no seu perispírito. E muitas pessoas, vocês devem saber disso, reencarnam e na atual experiência nunca beberam. E alguns desencarnam por cirrose. Vocês conhecem algum caso assim? Já ouviram falar? Que será isso, né? Já traz aquela doença e a gente sabe que aquela pessoa, nessa vida, nunca utilizou da bebida alcoólica, mas traz ali. Então, isso são as doenças crônicas, né? Que já estão ali marcadas, né? Isso aí, Glória. Ação e reação, capítulo 19 de André Luiz, né? Sanções e auxílios. Que são sanções, que são auxílios, isso mesmo. Boa lembrança, porque elas vão auxiliar esse companheiro nesse resgate, né? Isso mesmo. E a Glória ainda coloca aqui a reencarnação retificadora, isto é, a internação na carne, em condições penosas, surge por alternativa inevitável, é uma expiação. Chega um momento que o espírito tem necessidade de renascer com aquela situação, com aquela enfermidade. Então a Glória continua aqui, né? Será preciso renascer
suportando os obstáculos tremendos oriundos da desarmonia perispirítica criada por nós mesmos. Então, nós somos aqueles que nos traçamos as nossas próprias condenações, e muitos tendo esse futuro miserável. Miserável no sentido, podia ser diferente, mas esse espírito precisa dessa sanção, desse auxílio para ele se reabilitar com a lei. Então, isso é muito bonito, e a gente vai entendendo aí a misericórdia divina, não é? Que Deus nos oferece as possibilidades, às vezes numa reencarnação difícil, sim, né? Mas ele nos oferece meios de nós estarmos nos reabilitando com a lei e reconstruindo esse perispírito, né? Então, essas doenças que Leon Denis cita aqui algumas, nos traz essas consequências graves, nos marca, às vezes, nesta vida, e em casos ainda muito graves, ela traz resquícios em outras vidas. Basta a gente lembrar, não sei se vocês lembram, daquele livro Entre a Terra e o Céu, onde o filhinho daquela família, ele é um suicida, ele tenta suicídio 2 vezes, e ele consegue, uma ele é liberto, ele é salvo, mas ele tenta de novo e ele consegue. Então, ele tem 2 reencarnações que ele vem com problema de asma, ele vem com problema na glote. Então, ele reencarna em 2 vidas. Uma, ele reencarna na mesma família e tem uma vida curta. Desencarna, retorna ao núcleo familiar, mas ainda traz os resquícios, as marcas que estão ali. Então, essas enfermidades decorrentes desses vícios, elas podem ser vivenciadas pelo espírito em mais de uma encarnação. E é isso que Leon Denis vem nos chamando a atenção, porque todo problema em nossa existência, ele vai passar por essa lei de causa e de efeito. Então, ali está o efeito, mas a causa está em determinado tempo, né? Às vezes não é dessa encarnação. E no caso, por exemplo, as doenças degenerativas, nós temos, por exemplo, o Parkinson, o câncer, o próprio Alzheimer, né? E outras, estão todas elas diante de efeitos de ações negativas do nosso passado. Então, elas são provações e algumas expiações, né? Algumas delas são expiações, porque expiações é como a Glória colocou aqui, né? Nesse trechinho que ela disse aqui do... Glória, eu não consigo colocar, não. Coloca de novo para mim essa da reencarnação retificadora. Isso. Então, quando é uma expiação, é desse jeito aí. A reencarnação retificadora, quer dizer, a internação, nosso retorno à vida física em condições penosas, tem que ser assim. Expiação é isso, é quando nós não... É aquilo que nós precisamos de fazer, de passar, né? Não é como as provas, que as provas nós podemos até modificar, dependendo da nossa atuação, né? Mas a expiação ela é assim, para que o espírito possa receber esse auxílio, né? Como a gente viu, para ele poder reestruturar, né? a sua vida espiritual. Então, isso é muito importante nós estarmos trazendo, e Leon Denis nos traz, né, esse aprofundamento para nós pensarmos, por exemplo, espíritos que reencarnam em situações tão dolorosas, e a gente fica se perguntando, né, por que isso acontece? Por quê? Para nós aprendermos a valorizar a saúde, para nós aprendermos a manter o nosso corpo saudável, porque precisamos de aprender a cuidar do corpo, não com narcisismo, mas com essa responsabilidade, com essa consciência, entender que o corpo é um instrumento que Deus nos emprestou para podermos fazer o quê? Nos movimentar na vida física,
termos a ação. Então, ele é emprestado. O nosso corpo não é nosso. Porque se ele fosse nosso corpo físico, nós levaríamos ele para o mundo espiritual, né? No entanto, nós temos que devolvê-lo à Terra, aos micro-organismos que vão estar desenvolvendo novas vidas, né? Através daqueles nutrientes e componentes. Mas nós não podemos agir com ele como se nós não tivéssemos respeito. Então, aquelas debilidades que ocorrem com o corpo para que nós possamos devolvê-lo não devem ser causadas por nós, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, Leon Denis vai prosseguir dizendo que, às vezes, olha só, ele vai tocar nesse ponto que a Glória nos auxiliou aqui, que, às vezes, a reparação se efetua numa longa vida de sofrimentos, né? A gente conhece casos assim, né? Pessoas que começaram o seu sofrimento em tenra idade e que levaram toda uma encarnação com aquelas dificuldades, né? E ele diz, necessária para destruir, olha bem, destruir em nós as causas do mal. Ou então, numa existência curta, mas muito difícil. Por exemplo, esse caso que nós citamos aí, do Júlio, né? Lá no livro Entre a Terra e o Céu, uma encarnação dificílima, um corpo débil, né? Um corpo frágil devido a todo aquele sofrimento que ele trazia, da bronquite, da asma, tudo reminiscência ali do envenenamento que ele ingeriu. Então, e geralmente, Leon Denis fala aqui, terminada por morte trágica. Às vezes, em tenra idade, vai vivenciar aquele período, como no caso dele, que foi um suicídio, ele desencarna na primeira infância. Então, ele continua, uma atração misteriosa reúne, às vezes, os criminosos de lugares muito afastados, num dado ponto para feri-los em comum. Daí as catástrofes célebres, os naufrágios, os grandes sinistros, as mortes coletivas, né? E aí ele cita vários desastres aqui, né? O incêndio do Bazar de Caridade, a explosão de Courrières, e o naufrágio de Titanic, que é foi um caso que há poucos anos tivemos o filme novamente aí, que a gente pode parar para pensar, né, nesses episódios. E ele fala, então, dessa expiação coletiva, né, onde a gente sabe que são reunidos ali espíritos com débitos semelhantes, são atraídos de uma maneira assim irresistível, misteriosa, que a gente não sabe avaliar os detalhes, né? Sabe o que os espíritos nos dizem, mas é uma construção ali, né, com a permissão divina, onde se reúnem nessas situações dolorosas. E temos vários tipos de catástrofe, como ele está dizendo aqui, né? E esse estudo, tem um estudo lá no Obras Póstumas, né, naquele capítulo Questões e Problemas, que a gente pode dar uma lida lá, né, que não daria para a gente abordar aqui, porque estaríamos até saindo um pouquinho do assunto, mas é importante a gente, já que ele citou, né? Porque as tragédias que levam às desencarnações coletivas, recentemente a gente tem tanto, e assim como as guerras, né? Também é uma expiação coletiva. Não são fruto do acaso, porque a gente sabe que dentro da lei divina não existe acaso. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec nos fala que antes de reencarnar, o espírito tem consciência. E dependendo do grau de participação ali na sua previsão, no seu planejamento, ele até pode prever mesmo o que acontecerá no curso da sua vida. E Kardec pergunta isso, né? E a resposta, ele diz que, os espíritos dizem que ele próprio, o espírito, né, escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio.
É claro que não é todos os espíritos que podem escolher o gênero de provas, né? Isso tem que ter mérito também para isso, né? Porque quando não temos, quando o espírito não tem essa condição, os próprios espíritos que traçam esse planejamento, eles organizam tudo isso, né? Mas não existe acaso. Deus nos ama muito, incondicionalmente. E, como já falamos, ele nos proporciona oportunidades e meios para a nossa redenção espiritual. E dentro dessa questão das expiações, ele nos oferece, digamos assim, oportunidades benditas de resgatarmos nossos erros, os erros do passado, que são aqueles erros graves, né, contrários à lei divina. E, dentro dessas maneiras, até mesmo de forma coletiva, ele nos oferece condições, né? Nos diz também Kardec, lá na questão 737, né? No sentido de que essas condições nos oferecem oportunidades de nós progredirmos mais depressa. Quando, por exemplo, nas encarnações coletivas, nas desencarnações coletivas, né? Então, aqueles espíritos estão tendo ali oportunidade de uma evolução, de uma caminhada evolutiva mais rápida. O que pode ser resgatado em alguns anos ou séculos, às vezes, né, estamos resgatando coisas que foram desenvolvidas, que nós despenderíamos séculos. Então, tudo isso tem o que está a nosso favor e aquilo que é a questão educativa. Mas Deus nos ama, nos ama. Glória, coloca para nós aqui, né? Porque eu não consigo colocar. O Hilário, né? O Hilário do livro, né? Ele diz: mas existem Hilário é o instrutor do livro Ação e Reação, né? Ele pergunta para Druso: mas existem institutos, aliás, o instrutor é Druso, Hilário é o companheiro de André Luiz, mas existem institutos especiais que providenciem, por exemplo, as irregularidades orgânicas pedidas para a reencarnação? Olha o que Druso vai responder. Quer dizer, ele está perguntando se existe um departamento que organiza essas questões, né? E aí Druso responde para ele: sim, Hilário, a bondade do Senhor é infinita e permite nossa graça de suplicar os impedimentos a que nos referimos, porque o reconhecimento de nossas fraquezas e transgressões nos faz imenso bem ao espírito endividado. Então, o que nós poderíamos resgatar em alguns séculos, nós podemos resgatar ali naquele período mais curto, né? Então, Deus, ele é misericordioso, né? É claro que nós ficamos igual o Hilário aí, nos perguntando, né? Se existem esses espíritos que vão estar reunindo esse grupo ali para essa situação acontecer, né? E é claro, e uma forma também, além dessa que a Glória está falando, que existe esses departamentos, como é que se juntam esses espíritos? A gente sabe lá na questão 459 que os espíritos nos influenciam por onde? Pelos pensamentos. Então, tudo pode ser organizado, assim como os espíritos maus nos influenciam o pensamento para coisas más, os espíritos bons também nos influenciam para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa caminhada, nos dando força, nos dirigindo, nos dando um assessoramento, assim, amparo, né, para que nós possamos passar por essas situações necessárias aos espíritos, né, aos espíritos endividados. Então, no próximo slide, Leon Denis vai dizer que explicam-se assim as existências curtas, que também é um meio de fazer com que o espírito endividado
possa ressarcir, né, os seus débitos diante da lei, porque a lei de causa e efeito ela é inexorável. Nós podemos até esperar, aguardar um período quando nós poderemos, né, ressarcir esses débitos, mas eles chegarão. Nesse mesmo livro que a Glória citou aí, do Ação e Reação, tem uma situação lá do Ascânio e do Lucas, se não me engano, é no capítulo 13, eu não tenho certeza, aonde ele já o Ascânio e o Lucas são dois instrutores que estão ali já dando orientações, né? Já estão num patamar evolutivo. Então, eles demoraram 400 anos para ressarcir um débito que agora, no contexto do livro, eles estavam tendo condições, né? Então, a misericórdia divina, ela aguarda o momento que nós vamos ter condições de arcar com aquela aflição, arcar com aquela dor, né? E por isso que daí surge aquele ditado popular: Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis, né? E acredito que seja por isso. Capítulo 18, né, Glória? Resgates coletivos. Isso mesmo. Então é isso, minha gente. Vocês não estão comentando aí, tá tudo, isso está claro para vocês, tem a ver com o que o Leon Denis está falando, tá? Vocês acham que tem sentido? Coloquem aí para a gente. Lina hoje está caladinha. Então, Leon Denis diz que tudo isso, né, esse contexto, explicam para nós as existências curtas. São complemento de vidas precedentes, né, vidas anteriores, que agora precisam daquele pouquinho que vai ter ali, como foi o caso do exemplo que nós citamos, né, do Júlio, lá no Entre a Terra e o Céu, e terminadas muito cedo, abreviadas prematuramente por excessos, abusos ou por qualquer outra causa moral, e que normalmente deveria ter durado mais. Quer dizer, a vida podia ser vamos supor, de 30, 60 anos, né? E aquele companheiro desencarna aos 15, desencarna aos 20, desencarna antes do período que estava no seu contexto. Porque quando a gente renasce no mundo físico, nós trazemos o nosso fluido vital que vai, assim, aquele combustível, digamos assim, para a nossa vida de tantos anos que nós vamos ficar aqui, né? Se nós gastarmos ele mais em excesso, desperdiçarmos, ele vai faltar, né? Então, nós precisamos desse. E se nós abreviamos a nossa vida e ainda desencarnamos com ele ali presente, esse fluido que foi arrebentado ali, melhoras, Lina, melhoras. Então, aquele fluido que foi ali arrebentado como um elástico que se esgaça, ele vai ter que ser reconstruído, né? E às vezes faltavam 5, 10 anos naquele período ali, o espírito vai passar por uma determinada prova onde ele vai ter essas consequências, né, necessárias ao seu aprendizado. Esses dias eu estava assistindo o Momentos Evangélicos, né? O Edivaldo contou uma história de uma mocinha de 12 anos, talvez vocês tenham ouvido também, que foi um caso que, segundo ele, abalou os Estados Unidos, abalou o mundo. Aconteceu lá nos Estados Unidos. E ela começou a usar droga muito cedo, né? Aos 12 anos, ela já usava droga escondido no colégio. E, em algum momento, ela usa uma dose lá mal dirigida, né? Então ela teve morte cerebral. E aí ela foi internada no hospital, onde ela ficou assim um bom tempo, sem a menor possibilidade de recuperar a saúde. Como o caso não tinha solução, a família monta, né, uma pequena UTI e traz a jovem para casa, aonde ela passa a receber
toda a assistência médica. Mas a família já estava depauperada, porque a menina não se recuperava e já havia passado um bom tempo. Então, a família entra no processo, com um processo na justiça para obter a permissão para desligar os aparelhos, que a gente sabe que isso é eutanásia, mas eles não viam outra saída, né? E porque qual era o pensamento? Faltando a oxigenação, ela ia desencarnar. E isso foi negado à família. A família não teve a permissão. Mas a cada dia a situação se tornava desesperadora. Então, a família já estava ficando sem condições financeiras para manter toda aquela situação, né? Já tinham vendido carros, casa, os bens de reserva já tinham ido, e não tinha mais como gastar com aquela pessoa que, de certa maneira, era uma morta-viva, né? Então, o que acontece? A família resolveu recorrer novamente à Suprema Corte dos Estados Unidos. E dessa vez foi concedida a permissão para o desligamento dos aparelhos. Agora, essa moça já estava com 15 anos, então tinha passado 3 anos que ela tinha tido a morte cerebral. Só que os aparelhos foram desligados e, para surpresa geral, ela não morreu. Ela não recebia oxigenação, mas também não ocorria a morte do tronco, né, do tronco encefálico, que é o que detecta, né, a morte do corpo físico, a falência dos órgãos e tudo mais. E aí, isso, segundo o Divaldo, isso foi um comentário, né? Todo mundo queria saber o porquê. E um dia, ele conversando com o Chico Xavier, lá em Uberaba, ele comenta sobre a história, e o Chico pergunta para Emmanuel, né? E Emmanuel explica que aquela mocinha trazia uma história muito grave no seu passado. Numa encarnação anterior, né, bem anterior, lá nos anos 10 a 15, ela morava em Paris, né, era francesa, e ela era viciada em absinto. Absinto é uma droga muito forte também. Morreu de overdose. Então, ela entra na vida espiritual como suicida. Suicídio indireto, porque a gente sabe que o suicídio não é só aquele dar um tiro no peito, tomar veneno. O suicídio indireto também decorrente dos vícios, né? Dos excessos, dos abusos. Então, ela reencarnou nessa vez que ela teve essa morte cerebral com o hábito da droga já impresso ali nela, nas suas matrizes. E nessa experiência, então, ela começa a usar, conforme a gente falou, escondido na escola, um ácido que chama ácido lisérgico, que, segundo ele, é uma droga muito forte, era muito usada na época. E ela faz uma alteração assim muito grave, né, na consciência, altera total. Então, por isso ela teve essa overdose, né, que causou a morte cerebral. Essa morte cerebral, segundo a explicação de Emmanuel, foi para ela uma expiação, como a gente viu aí nos exemplos anteriores. E como ela desencarna, né, nesse estado, é como se ela tivesse ficado encarcerada no próprio corpo, né, ou seja, numa cela sem grades, até cumprir o período que o suicídio anterior houvera roubado. Então, é isso que o Leon Denis está falando aí, né? Períodos que faltavam para aquele espírito, né? Que quando ele rouba da vida aquele período com o suicídio. Então, digamos que ela morreu aos 25 anos, na existência passada, quando teria que morrer aos 40. Então, ela rouba da vida 15 anos de existência. Então, agora ela experimentou esse tormento. Ficou por 15 anos numa cela sem grades, como Emmanuel diz, né? E vocês percebam que ela não faleceu porque não recebeu oxigenação pulmonar, mas por falência dos órgãos, como ocorre na morte
natural. Então, ela ficou 2 anos ali e 2 anos sem os aparelhos, viva, né? Então, a gente vê aí como é que ocorre todo esse processo misericordioso de Deus, nos dando condições para nós entendermos os porquês das nossas aflições, das nossas enfermidades, das situações que nós vivemos, né? Então, essas enfermidades degenerativas que a gente sabe, hoje em dia tem várias, né? A questão da automutilação e tantas outras coisas que principalmente na vida dos jovens, né? Que são provações que nós estamos submetidas a essas celas sem grades, né? Por consequência de atos que nós praticamos no nosso passado. Então, reencarnamos com essa grande necessidade de refazer a nossa caminhada. E aí, Leon Denis, ainda dá para fazer mais um aqui. Vamos ao 24, então. Vamos ao 24, então, né? Então, ele continua dizendo, né, sobre essas questões da morte prematura, ele diz que, nesse caso, não deve ser incluído as questões das mortes das crianças em tenra idade. No caso que ele fala aqui anteriormente, né? Explicam-se assim as existências curtas, que são o complemento de vidas precedentes, terminadas muito cedo, abreviadas por excessos, por abusos, né, de qualquer outra forma, por qualquer outra causa moral. Então, ele continua dizendo: não devem ser incluídas em tais casos as mortes de crianças em tenra idade. A vida curta de uma criança pode ser uma provação para os pais, assim como para o espírito que quer reencarnar. Em geral, é simplesmente uma entrada falsa no teatro da vida, quer por causas físicas, quer por falta de adaptação dos fluidos. Quando há o aborto espontâneo, por exemplo, né? Em tal caso, a tentativa de encarnação renova-se, quer dizer, tem outra oportunidade. Pouco depois, no mesmo meio. Então, ele reencarna numa outra oportunidade no mesmo núcleo familiar. Reproduz-se até completo êxito, ou então, se as dificuldades são insuperáveis, se efetua num meio mais favorável. Então, eu já vou falar, Marjana, com você, tá? E aí ele então vai falar aqui para nós, né, sobre a questão das mortes, por exemplo, as crianças que têm morte prematura, morte em tenra idade. A gente sabe que os próprios espíritos nos falam, né, que não há dor mais pungente, digamos assim, para um pai, uma mãe, né, para vivenciar a desencarnação de um filho. E aí a gente se pergunta por que uma criança morre numa idade tão, né, numa idade tenra? O que aquela criança fez para merecer tal destino, né? São perguntas que passam pela nossa cabeça. O que seus pais, né? Será que eles têm que passar por aquele sofrimento? Mas a gente sabe, a doutrina espírita nos explica que ali está um espírito que não tem aquela idade tenra, né? Ele tem uma bagagem, ele traz uma bagagem, ele não tem aquele período de vida que ele demonstra ali nessa existência. Ele já viveu muitas outras experiências. Então, quando ocorre esse tipo de desencarnação, pode ser uma grande chance para esse espírito, né? Poder saldar débitos de outras existências, como foi o caso do próprio Júlio, né? Como o caso aqui que a explicação de Druso, o que pode nos ajudar também a nos consolar diante dessa dor, porque nós vamos entender que foi uma necessidade para o espírito, né? Ainda que doloroso, uma separação para uma mãe de um filho, né? A mãe que espera com tanta alegria aquele filho, o filho desencarna,
mas pode representar também uma vitória para aquele filho. Quando ele retorna ao mundo espiritual, ele está tendo uma nova oportunidade aí de estar refazendo seus débitos, refazendo seu perispírito, porque em cada retorno do espírito ele tem essa oportunidade de estar reconstruindo aquilo que foi muitas vezes dilacerado. E, por outro lado, é possível, né, que aquele espírito, às vezes, casos da gente ver que o espírito. Casos de mães, né, que querem engravidar, que não conseguem, ela aborta espontaneamente, às vezes 2, 3 vezes. E hoje a ciência ela já tem alguns meios, né, que favorecem as mães. Por exemplo, a inseminação artificial, né, ajuda aquela mãe a segurar aquele bebê no seu ventre. Mas mesmo assim ocorre, né, várias tentativas. Então, esse fato pode ser, sim, uma aprovação para os pais, não só para o bebê, para o espírito que precisa reencarnar, né? Mas para os próprios pais. Mas, ainda citando a questão da ciência, tem vários motivos que a gente hoje sabe que é possível ocorrer o aborto espontâneo, né? A falta de algum hormônio, por exemplo, a falta da progesterona pode provocar o aborto, porque nesse caso o óvulo não se aninha ali né, naquele processo, então ele é expelido. Tem infecções, né, que a própria mãe passa, né, doenças maternas que facilitam também a morte prematura durante a gestação. As mulheres que fazem inseminação artificial, que podem, por exemplo, ficar grávida de múltiplos, têm o risco de perder o bebê. Então, tem vários motivos aí que levam a esse aborto prematuro, né? Essa morte prematura, que, conforme a gente sabe, essas circunstâncias vêm trazer oportunidade para que aquele espírito refaça aquele período que faltou ou que falta para que a gravidez que a existência foi interrompida, né, antes da hora determinada. Então, são coisas que Deus oportuna para nós, oportunidades de refazermos, né? Mas nós temos que lembrar que esse fato demonstra aí uma prova, uma grande prova, não só para o espírito, está lá no livro dos Espíritos, né? Mas também para os pais. Muito bem, então nós vamos parar nesse slide 24, não é isso? 24, e vamos agora conversar um pouquinho, porque a Marjana coloca aqui para nós, né, o que falar sobre o uso das medicinas da natureza. Ayahuasca, eu nem conheço essa. Rapé, né? São substâncias, né, que podem viciar, né? Tudo que causa vício, tudo que traz abuso, o que é o vício? É o abuso da frequência, né? Então, tudo que causa em nós, Marjana, dependência, não é bom, né? Tudo que é excesso, tudo que é abuso, tudo que nós usamos e que nós sabemos que pode gerar um vício, nós devemos evitar, né? Porque os vícios, a gente viu aí que eles trazem consequências. O rapé pode ter antigamente, os anciões, né, os idosos, usavam mesmo, né? E até hoje eu conheço pessoas que usam. Tem a utilidade, eu não sei bem para que serve, né? Mas o rapé, ele é uma substância que deve ter alguma semelhança com o fumo, né? Aparentemente inofensivo, mas a gente não deve insistir, porque você vê, né, nós falamos a questão do álcool, né? Às vezes a pessoa não tem
a tendência para ser um alcoólico, um alcoólatra. Mas de tanto ele usar socialmente, ele se torna alcoólatra. Então, a mesma coisa são os outros vícios. Tudo que vicia não é bom, né? Tudo que... Pois é, eu também acho que devemos pensar assim. Se uma coisa nos faz escravo, se uma coisa nos causa dependência, não é boa, porque se tira a nossa liberdade, então ela não vai fazer bem para a gente, né? Então vamos evitar, não custa nada nós evitarmos, né? Isso é uma questão, acaba virando muleta, e isso está muito ligado à nossa mente, né? Então, nós temos que usar, como Leon Denis vai dizer mais para frente, nós não chegamos lá, o pensamento e a vontade. O pensamento, ele é o espelho da nossa mente, né? Então, a gente tem que utilizar ele para o nosso desenvolvimento moral, usar a nossa vontade, ver o que é bom para nós, o que não é bom. Lina, já ouvi falar desobstruir as vias aéreas, mas ele acaba trazendo sujeira, né, para o nosso organismo, porque aquela poeirinha preta que solta, aquilo vai para onde com o tempo? Para os nossos pulmões, não é isso? Então, não deve ser bom. Mas aí a questão do nosso pensamento. Então, a gente tem que trabalhar através da nossa vontade, entendendo que se uma coisa não é boa, nós não devemos fazer. Porque a gente, com isso, nós vamos tomando... Emmanuel tem uma mensagem, acho que no livro Fonte Viva, que ele fala sobre isso, que o espírito precisa se assenhorear de si mesmo, sabe? Então, nós, à medida que nós vamos tomando essa consciência do que é bom, do que não é, do que nós devemos fazer ou não, nós vamos fazendo melhores escolhas, nós vamos nos assenhorando de nós mesmos, né? Isso, no próximo capítulo, no próximo estudo, né, Glória? Ele vai falar da disciplina do pensamento. Então, é para isso que nós, a cada dia, nós temos a condição de estarmos examinando o que é bom, o que não deve, como Paulo falava, né? Deixou para nós aí, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E essa deve ser a nosso grande lema, né? Tudo é lícito, nada é proibido, mas vamos ter consciência, vamos usar o livre-arbítrio, o bom senso, né? De estarmos analisando, será que é bom mesmo? Será que isso vai fazer bem, né? Então, para a gente ser feliz, né? Então é isso, meus queridos. Espero que nós possamos guardar esses ensinamentos de Leon Denis na nossa mente, na nossa semana de trabalho, e utilizar aí aquilo que nós podemos, aquilo que nós já assimilamos para o nosso crescimento moral, né? Porque nós já temos tanta coisa, né? Nós já somos um pouco conhecedores de tanta coisa que a doutrina espírita, de tanto esclarecimento que a doutrina espírita está nos trazendo, e nós já podemos, né, estar fazendo essa autoanálise, né, e nos melhorando, certamente, a cada dia. Né? Nós queremos agradecer a todos, agradecer a Glorita, que está aqui conosco nos auxiliando, participou bastante, e a você, Marjana, Lina, e todos os outros que poderão assistir e também pensar junto de nós, né, o que nós colocamos aqui, e vamos acompanhar esse estudo que, como os outros, nos trazem grandes ensinamentos, né? É muito bom estar com vocês mais uma vez. Daqui a pouco tem outro estudo, né? Missionários da Luz. E vamos em frente, né? É o estudo que clareia o nosso caminho, né? Obrigada, Alina. Gratidão a vocês também. E a Poliana Milani, que eu tinha visto aqui, não falei com você, Poliana. Eu tinha visto no início e me perdi aqui, mas seja bem-vinda, tá? E que bom que você ficou até agora. Muito bom, gente. Então, que nós possamos ter uma noite de paz, de alegria nos nossos corações, né? Porque nós podemos estudar tudo isso maravilhoso, né? E isso é motivo de alegria, de agradecer a Deus, a doutrina espírita na nossa vida.
essas oportunidades de entender melhor, de aprofundar, de estar com esses benfeitores maravilhosos, amorosos, que vêm nos impulsionar ao progresso. Então, nós temos que agradecer muito a Deus por tudo isso. Então, vamos agradecer a Jesus por esse momento aqui de reflexão junto dos nossos amigos e que possamos, Senhor, oferecer a nossa gratidão ao seu coração por essa oportunidade e que possamos continuar firmes nos nossos propósitos, abençoa os nossos objetivos para que eles sejam a cada dia mais sinceros. Envolva a nossa companheira Lina para que ela possa se restabelecer e envolva todas as nossas companheiras que estiveram aqui conosco e aqueles que estarão futuramente refletindo a lição que Leon Denis nos trouxe. Obrigada, Senhor, por mais um estudo, por mais uma tarefa. Graças a Deus, que assim possa ser. Então, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, com Jesus.